No digital, ou seja, no ambiente web, pesquisa. Aqui no mundo físico existe a pesquisa? Existe, mas essa pesquisa do mundo físico, ela está embutida aqui um pouquinho antes do produto, está no planejamento estratégico de marketing. No digital, existe também a pesquisa, que é uma parte do planejamento estratégico para o digital. Mas o que eu vou pesquisar no digital? Olha só, lembra do nosso prospecto aqui, ó, tá? Ele também existe aqui, ó, tá? Eu vou desenhar ele aqui nesse cantinho, tá? Vou colocar esse camaradinho aqui, ó, tá? Que é o consumidor, né? É a pessoa que vai comprar um produto ou serviço. Ele também está transitando, né, na internet, né, ok? E claro que ele compra coisas, ele acessa coisas, ele vai num site, ele vai num blog, vai na rede social, isso tudo fica registrado. Então, o que eu preciso fazer com a pesquisa aqui no ambiente digital? Eu preciso saber, né, ou seja, vai ter aquela pergunta, o que é que o meu prospecto está pesquisando? Porque se eu coloco um produto para vender na internet e não é de interesse desse prospecto, dessa minha persona aqui, do cliente ideal, ele não vai querer, não vai despertar nele um outro conceito que a gente vai falar posteriormente, que é o AIDA, que é atenção, né? Interesse, desejo e ação. Ele não tem interesse, por quê? Porque não é o que ele quer. Não é, lembra da jornada do cliente, da necessidade, da percepção e da procura? Então, aqui eu preciso pesquisar o que é que ele está buscando, ok? E aí vem a confusão, porque às vezes a empresa já está no digital, porque ela já existia no mundo real aqui, né? Ela já existia no tradicional e se estabelece no digital. E aí ela começa a ter atitude aqui no digital como se fosse no mundo real, e não funciona assim. Eu preciso saber quem é que está na internet, ou seja, aqui na web, pesquisando, querendo, está indo atrás de soluções que o meu produto, que já existia lá no mundo físico, ele está em desejo de encontrar. Então eu preciso pesquisar isso. Como é que essa pessoa está pesquisando aquele perfil de produto? Com base na pesquisa dele, eu vou fazer um planejamento, ou seja, é preciso fazer um planejamento. Esse planejamento tem tudo a ver com o 360 do digital, ou seja, o que eu vou publicar no Facebook, o que eu vou publicar no Instagram, o que eu vou publicar no YouTube, com base no que ele está pesquisando. Vou colocar de vermelho aqui, tá? Para não haver confusão. Então, o planejamento ele é com base no que essa pessoa está pesquisando, ok? Eu vou colocar uma setinha assim e uma setinha assim, ó, tá? Bom, uma vez feito isso, eu já sei o que ele está pesquisando, vou planejar o tema, o assunto que ele está pesquisando, vou desenvolver esse planejamento, vou transformar ele numa produção. Um exemplo, o que eu vou publicar no Instagram que tem a ver com o que essa pessoa está procurando em relação ao produto ou serviço que minha empresa, meu negócio oferece. E o produto aqui, lembrando que é no sentido produto físico ou serviço. Então eu preciso pensar no tipo de post, no tipo de conteúdo que vai no site, no tipo de conteúdo que vai no post, no vídeo. Então tudo isso é produção, né? Ou seja, precisa ter um conteúdo, a gente vai falar isso depois mais para frente em outra aula, para que esse conteúdo tenha valor para essa pessoa, ou seja, a jornada do cliente, ele vai deixar daquele momento de desconhecimento para o interesse bem aqui na produção, ou seja, ele tem acesso, ele está tendo contato aqui com o conteúdo que fala da solução que ele procura. E se a sua solução for ideal para ele, ele vai para a próxima fase da jornada do cliente, que é a aquisição, que é a compra, né? Muito bem, agora, ele só vai ter acesso a essa informação, ou seja, vou colocar aqui uma setinha para lá e uma setinha para cá, ele só vai ter acesso a esse conteúdo se houver publicação. E é aqui que morre muito problema, né? Muita gente queima aqui, ó, né? Ele pesquisa, ele até planeja, ou ele não faz pesquisa, ele faz suposição, é meio que adivinham, né? Às vezes ele conhece em profundidade muito bem a persona dele, mesmo no digital. Ele faz um planejamento, faz uma produção, mas na hora de publicar ele não tem uma constância.
né? Ele não é constante, ele acaba fazendo o quê? Ele publica hoje, por uma semana publica outro dia, pula um mês publica de novo, então ele está fazendo publicação, mas a web, a web possui um negócio chamado inteligência artificial, ou seja, essa inteligência, esse robô que está lá na plataforma do Facebook, que está lá na plataforma do Instagram, do YouTube, todas as presenças digitais na web, vai perceber que essa publicação não é constante, mas o seu concorrente não, ele publica de forma constante. E aí essa inteligência artificial, né, o código lá das plataformas vai ver que o concorrente publica de forma constante e vai entregar a informação de conteúdo, ou seja, publicada pelo seu concorrente para o teu prospecto, porque você não tem uma coisa chamada constância, ou seja, não é constante, não publica frequentemente, né? Então é importante, não precisa ser todo dia, de manhã, tarde, de noite, porque depende muito de cada público, de cada mercado, mas precisa ter uma frequência, né? Ou seja, se esse camaradinho aqui, esse prospecto ideal, consegue ter acesso constante às suas publicações, que você realiza com a produção baseada num planejamento, que é baseada numa pesquisa que você fez do que ele está procurando, o que ele está pesquisando, óbvio que a fase seguinte é também ter uma produção de promoção. E a promoção aqui é percepção, incluindo já aqui promoção, né? De promover, né? Atrair, ver para ele que é vantajoso, né? Que vai solucionar o problema dele, né? Então, porque aqui ele teve contato, mas ele ainda não decidiu comprar. Mas aí, a hora que ele percebe que resolve o problema dele, lembra da jornada do cliente, né? Ele começa a ter interesse, porque eu vou propagar de maneira frequente uma promoção que também é um conteúdo de publicação. Continuando, então, essa propagação, né, que a gente está falando aqui, né, ou seja, esse item 6 aqui, logo depois da promoção, a propagação é múltipla. Por quê? Para esse camaradinho aqui, para esse prospecto, esse possível consumidor ideal, ele precisa ter acesso, ele precisa ter contato com o produto ou serviço de diversas formas. Então, propagar aqui, tá? Diversos canais de mídia, tá? E aqui vale fazer uma ressalva, vou fazer um X aqui, inclusive, ó, né? Vale fazer uma ressalva que essa propagação, ela pode ser orgânica, né, no ambiente da web, internet, né? E pode ser paga, que é o Ads, né? Aí existem estratégias de marketing orgânico, estratégias de marketing pago, né? O tráfego pago, o famoso tráfego pago. Então, essa propagação aqui, ela é múltipla, tá? E isso diversas plataformas, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja em outra rede social e por aí vai, né? Aonde que esse camaradinho esteja transitando na web, né? Então, a sua presença digital, usando os 4Ps e os 8Ps, ela é fundamental para que a propagação ocorra, tudo isso aqui ocorra, né? Agora, isso aqui é fundamental porque se fizer tudo até aqui, ó, né? Publicação em algumas, mas não em todos os lugares que esse camarada está, ou seja, a propagação fica incompleta. Então precisa ter essa atenção. Depois a gente vai falar sobre tráfego pago, marketing pago e marketing orgânico, né, em aula futura. E a personalização. O foco da personalização é exatamente nesse cidadão aqui, nesse camaradinha. Porque de nada adianta, né, estar na internet, na web, um exemplo simples, tá? Você começa a divulgar, sua presença digital está lá, mas você não tem personalização, né? E teu concorrente já está lá há um bom tempo. E ele tem personalização, é óbvio que esse camarada aqui vai optar por comprar daquela empresa, do seu concorrente, no caso, porque ele foca os serviços, a forma de comunicação, a mensagem e o produto em si na personalização para solucionar o problema dele, né?
Se for genérico, é mais um no meio da multidão, né? Então ele não desperta interesse. Então isso aqui é fundamental, tá? Por isso que entender bem o consumidor ideal, a persona, e como desenhar o planejamento aqui, ó, né? Como que vai fazer esse planejamento, a estratégia direcionada para essa pessoa vai conversar diretamente com ele na personalização, percebe? E uma vez feito tudo isso, tá? Isso aqui é eterno, tá? Tem que ser feito constantemente, é frequente, não é uma vez ou outra. Com isso tudo sendo feito, aplicado, executado, vem a fase número 8, o P número 8, né? Que é o quê? É a precisão. Será que eu estou acertando com a minha pesquisa, planejamento, produção, publicação, tudo isso aqui? Como é que faz isso? Através da precisão. São as métricas, né? São as métricas. Tá? Então, muitas das vezes as pessoas não fazem tudo isso aqui, mas não faz a métrica. Ele não analisa o público que está tendo acesso na rede social, lá no painel da plataforma, né? Ele não analisa se é mais masculino ou feminino, qual a porcentagem, inclusive levando em consideração a idade. Meu público é mais mulheres. E muito bem, mas é mais mulheres dos 20 aos 30, dos 25 aos 35, dos 30 aos 45, ou seja, tem que ter uma análise disso aqui. Meu público é masculino. Então, mas está entrando lá, analisando, seguindo a sua presença digital. É um público mais dos 20 aos 25, dos 20 aos 30, dos 25 aos 45, dos 25 aos 30, acima de 50, precisa ter esse entendimento, fazer as métricas, né? Conhecer. E, claro, tem que observar se essas métricas condizem, ou seja, elas estão de acordo com o que acontece no mundo real, lá na sua loja real, no seu negócio real, lá no seu escritório. Ou seja, às vezes a comunicação está atraindo um perfil de público no ambiente da web, na internet, que às vezes é um pouquinho diferente aqui no mundo real. Mas por quê? Aí as métricas vão fazer os apontamentos. Aí você vai fazer aquele negócio da equivalência, né? Entender o público. O que está acontecendo que no web está um jeito, no mundo real está outro. Em algum ponto está faltando informação, né? Claro que aí cada negócio tem uma, uma particularidade, né? Então entender isso aí. Não quer dizer que está errado, né? Às vezes o público que está vindo aqui no mundo real, né? Ele não acessa tanto web. Ou ele está em outra rede que você não está investindo, né? Não está lá fazendo uma propagação de forma correta naquela rede social. Um exemplo simples, tá? Digamos aí, todo mundo sabe que existe uma faixa de... A maioria dos jovens hoje estão no TikTok e no Instagram. A maioria das pessoas estão no Instagram e estão no Facebook também. Muito bem, porque o Facebook é uma das redes mais antigas. Então, digamos que uma boa porcentagem, vou só dar um exemplo aqui, tá? Bem rapidinho para a gente entender. Uma boa porcentagem desse público, tá? Esteja lá, vamos colocar assim, ó, 50% no Facebook. E aí, 30% do público geral, ou seja, de 100% de um público, né? 30% está lá no Instagram, né? E 20%, certo? Está lá no TikTok, certo? Muito bem, o que acontece? Você olha para o Facebook e fala, então vou investir mais aqui. Só que desse público aqui, no mundo real, eles estão vindo aqui 15%. Só que o público aqui do Instagram é 30%. Só que no mundo real está vindo 20% aqui. Percebe? Então, o que acontece? Você está investindo mais aqui, mas desse aqui, o que está vindo aqui é pouco, e você está investindo menos aqui, mas desse aqui, o que está vindo aqui é pouco. Então, entender essa precisão, essa métrica, vai fazer com que você pense, devo continuar investindo mais aqui ou aqui? Né? Aí vai da sua análise e a conclusão aí com a sua equipe, ok? Isso pode ocorrer também aqui, ó, de repente o teu público que está vindo aqui é 15% do TikTok e aqui do Instagram e do Facebook está vindo 10% de cada um, né? Então percebe, não é que está errado. Pela matemática da plataforma, você está investindo corretamente, mas tem que fazer equivalência no mundo real.
se essa equivalência está batendo, ou seja, quem está visitando a empresa, está indo lá. Se isso for uma empresa do mundo real, se for no digital, não, tá? No digital aí já tem algumas variáveis diferentes. Percebe? Então, a precisão é importante. Então, fica bem aqui claro, né? A gente entendeu os 4 P's, a importância, né? Os 8 P's. Então, fazendo um resumo, que a pesquisa, ela está direcionada ao que essa pessoa pesquisa. O planejamento tem que ser direcionado para essa pessoa com base na pesquisa. A produção de conteúdo tem que ser relevante para dar valor para essa pessoa. A publicação, aí vem diversos itens, né? Artigo, post, vídeo, lives, webinar, né? Imersão, grupos sociais e por aí vai, onde está essa pessoa está presente na rede social, na internet, na web, fazendo publicação lá de conteúdo direcionado para ela. A promoção tem a ver com promover de maneira genérica e também com a oferta que essa pessoa precisa ter acesso, a oportunidade, persuasão numa oferta irresistível para que ela adquira o seu produto ou serviço. Isso tem que ser propagado em múltiplos canais para essa pessoa ter acesso em diferentes momentos do dia dela, né? Para que essa promoção e essa propagação esteja personalizado com o comportamento dela na web, né? E lembrando que às vezes o comportamento da pessoa na internet é um e no mundo real é outro. E aí sim ela toma a decisão de compra baseada na jornada do cliente. E aí, com base nisso tudo, fazer análise de métricas, né? Entender esse contexto, né? De dados para a tomada de decisões futuras nas próximas estratégias de divulgação, ok? Então, 4Ps, 8Ps. Lembrando que no tradicional, o 4Ps prezava pela qualidade. Ainda preza, né? Ele mantém isso. Na web, isso aqui é premissa, é imprescindível, né? Porém, aqui ressalta-se um negócio chamado experiência, olha que interessante, do usuário. Tá? A gente vai falar um pouquinho depois disso na sequência, tá? Que é a experiência do usuário e a experiência do consumidor. Tá? Então, a experiência do usuário, tá? É um conceito que se adotou aí já há um bom tempo na área de tecnologia. Tá? Então, que é a UX, User Experience, e o com experiência do consumidor, né? CX, né? Consumer Experience, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, que tem a ver com CRM também, ok? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.